Eva, mãe de primeira viagem. Segundo o relato de Gênesis, Eva foi a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos. Como mãe, provavelmente Eva deve ter se atrapalhado um pouco ao ter que cuidar dos seus filhos pequenos. Diferente de nós, ela não teve uma mãe que lhe ajudasse ensinando o que fazer. Não deve ter sido fácil para ela, mas certamente pôde contar com a ajuda e orientação de Deus, o autor de toda a vida, para ser uma boa mãe. Nenhuma mulher nasce sabendo como ser mãe. É algo que vai se aprendendo com o tempo e com experiência. Mesmo se sentindo sozinha, com pouco ou nenhuma ajuda, lembre-se que Deus está sempre disposto e disponível para lhe auxiliar nessa empreitada. O Senhor espera que você cresça com a experiência de ser mãe, errando, acertando, se dedicando, sobretudo amando. Abrace como Eva o desafio de ser mãe e busque sempre a orientação do Pai da vida. Sara, a mãe impaciente que aprendeu a ter fé. Sara foi mãe em fase muito avançada da vida, aos 90 anos de idade. Foi uma mulher que superou suas adversidades, confiando que Deus era fiel às suas promessas. Embora fosse estéril, creu que Deus podia fazer dela mãe de nações. A história de Sara nos mostra que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar graves consequências. Sara tomou uma decisão por conta própria e quase pôs fim à sua paz e de sua família. Certamente a ansiedade de Sara perdeu lugar para a fé que começava a se fortalecer no Senhor. Juntamente com seu marido Abraão, Sara, em esperança, creu contra a esperança e pôde receber alegremente na sua velhice o filho prometido. Tal como Sara, nós também temos hoje a oportunidade de confiar em Deus no seu poder e suficiência. O Senhor está no controle da vida de seus filhos e cumpre seus propósitos de acordo com a sua boa vontade. Sujeite-se a Ele pela fé. Agar, a orgulhosa mãe esquecida. A maternidade pode trazer alguma alteração no humor por causa das oscilações hormonais, mas cuide-se para não se tornar arrogante e esquecida como Agar. A história dessa mãe passa-se no contexto familiar de Sara e Abraão. Agar era uma estrangeira egípcia e servia a família. Em relação à maternidade, teve duas atitudes negativas. Foi orgulhosa e incrédula. Primeiro, sendo uma simples escrava, por determinação de sua senhora, iria servir como uma barriga de aluguel para o casal impossibilitado de ter filhos. Contudo, quando Agar percebeu que tinha engravidado, viu aí uma grande vantagem. Sentiu-se superior à sua senhora e passou a ofender e menosprezar Sara, que era estéril. O segundo erro de Agar foi se esquecer da promessa recebida pelo anjo do Senhor junto a uma fonte no deserto sobre o futuro de seu filho Ismael. Ela não confiou nessa promessa de Deus e, quando lhe sobreveio uma grande aflição, caiu em desespero. A arrogância de Agar por ser mãe não lhe trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, foi ainda mais humilhante quando foi despedida por Sara. Igualmente, a altivez e o orgulho demasiado pela maternidade, pelos filhos, seus talentos, etc., só irão gerar confusão e inimizades. Não se sinta convencida e presunçosa por algo que recebeu pela graça de Deus. Ana, mãe de fé e oração. Ana é um dos grandes exemplos de fé e oração na Bíblia. A atitude dessa mulher demonstrou uma fé genuína no amor e poder de Deus. Contudo, ter fé em Deus não nos isenta de ter problemas e aflições. Confiar em Deus será determinante na maneira como lidamos com as nossas dificuldades diárias. Com a história dessa mãe, podemos aprender a riqueza de entregar tudo nas mãos de Deus. Sejam afrontas ou tristezas, sonhos ou gratidão, é importante deixar tudo diante do Senhor. Ana não retrucou as ofensas nem tentou driblar o problema à sua maneira, mas recorreu ao único que tem poder para fazer tudo soberanamente. Quando triste, ela orou ao Senhor e humildemente fez-lhe um pedido. Ao receber o filho esperado, Ana adorou e agradeceu a Deus. Fez e cumpriu seu voto dedicando o pequeno Samuel a Deus. Joquebede, a mãe corajosa. Joquebede foi mãe num período muito difícil de Israel. Na época, o povo de Deus era escravo de Faraó no Egito. A história nos diz que, apesar da tirania e opressão sofridas, Israel crescia em número e força. O rei do Egito tentou controlar o crescimento de Israel, fazendo um decreto. Todos os bebês meninos que nascessem deveriam ser lançados no rio Nilo. Joquebede, ao dar à luz um menino muito bonito, escondeu-o durante 3 meses. Depois colocou-o num cestinho à beira do rio para que se salvasse. Essa é a conhecida história de Moisés. O pequeno embrulho foi encontrado pela filha de Faraó, que lhe adotou e pagou a própria Joquebede para criá-lo até determinada idade. Apesar da hostilidade e grande maldade dos poderosos deste mundo,
Deus conduz o curso da história. Ele tem total controle e sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve fé e coragem. Não temeu a hostilidade do rei no seu decreto maligno. Confiou primeiramente no seu Deus, Rei dos Reis. Cuidou de seu bebê e, quando já não era possível escondê-lo, colocou-o nas águas sob os cuidados do Senhor da vida. Como mães corajosas, precisamos confiar na proteção e no zelo de Deus, pela vida dos nossos filhos, entregando-os diariamente ao seu soberano cuidado. Deus cuida e guia a vida de seus filhos, segurando-os nas suas fortes mãos. Confie no cuidado e na bondade do Pai da vida. Maria, a jovem abençoada que aceitou o desafio da maternidade. Maria foi sem dúvida a mãe mais importante de toda a Bíblia. Foi uma mãe elogiável, não porque tivesse algum mérito em si mesma ou porque fosse melhor que as outras mães, mas por causa da importância do seu filho, Jesus Cristo. Se considerarmos o privilégio tal que ela teve em ser escolhida para participar na vinda do Salvador ao mundo, podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante em toda a história. Que graça maravilhosa poder carregar no ventre e depois nos braços o maravilhoso Filho de Deus. Que felicidade para essa mãe! Mesmo assim, isso não a isentou de sofrer algumas dificuldades. Maria era uma jovem comum no seu tempo, virgem, noiva de José, mas que por ter aceitado pela fé esse grande desafio, poderia pôr em risco toda a sua vida e o seu futuro casamento. Viver a maternidade é um grande desafio para toda mulher em qualquer idade, lugar ou estágio da vida. Além disso, é também um enorme privilégio poder participar da geração de outra vida, zelando pela chegada de outro ser humano na Terra. Poder abrigar o desenvolvimento de um ser tão pequenino e amado por Deus é uma dádiva valiosa para qualquer mulher. Se você já é ou sonha ser mãe, considere exercer essa oportunidade de forma amorosa e altruísta. Para a mulher que aceita essa dádiva com apreço, ser mãe passa a ser um atributo, uma expressão de amor, de renúncia, bondade vindos do próprio Deus.